Uma bênção, um privilégio, é um prazer poder estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo. Nesse dia de sol que até parece Algarve, porque o pastor Theo disse-me que para eu vir preparado para chuva e frio. E olha, parece que o sol acompanhou-me, mas eu espero que esteja lá embaixo também, no Algarve. Mas quero saudar os irmãos, é uma bênção, um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Receba a saudação da Igreja Batista de Faro, no vosso aniversário, dos 46 anos de igreja organizada. E sinto-me feliz de poder estar aqui nessa igreja também, como diretor do Departamento de Missões da nossa convenção, por ser uma igreja cooperante, uma igreja que participa, uma igreja que ama a obra missionária. E quando pensamos em Braga, de fato, pensamos numa igreja que ama missões. E com todo o trabalho ao longo dos anos, que tem servido na obra de missões, que tem sonhado com projetos em Portugal e não só, os irmãos têm sido, de fato, motivo de encorajamento para as nossas vidas. E quando vejo agora o vosso sonho, querendo se tornar logo realidade tão perto, nos trabalhos de Póvoa do Lanhoso, Vizela e Famalicão, eu quero me alegrar com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos, de fato, a minha alegria, a alegria do nosso Departamento de Missões, das igrejas cooperantes com a nossa convenção, e dizer que os irmãos continuem firmes, que nós estamos convosco, nós queremos caminhar convosco. Sei que nesses 46 anos de igreja organizada, muitos irmãos entram no meio da história, né? Então, não conhecem, às vezes, aquilo que foi feito no passado. E eu digo isso porque também, quando assumi uma igreja, chegando cá a Portugal, esse ano completamos 19 anos que vivemos cá em Portugal, e há 15 anos pastoreamos a Igreja Batista de Faro. Então, assumo uma igreja com 45 anos de organizada, que em dezembro passado celebramos 60 anos de igreja organizada ali em Faro. E quero dizer aos irmãos que chegam às vezes, quando, como disse, o jogo às vezes já está há mais de meio tempo, que nós temos uma responsabilidade muito grande com o legado daquilo que recebemos dos nossos irmãos do passado. Então, hoje os irmãos são a Igreja Batista de Braga. A Igreja Batista de Braga não são cimentos, não são tijolos, não são paredes. Ainda que nós gostamos de um espaço físico para que nós possamos estar reunidos. Mas igreja são pessoas, igreja somos nós. Então, os irmãos são a Igreja Batista de Braga. E quando os irmãos se unem a essa igreja, os irmãos fazem parte dessa igreja. E eu gostava que os irmãos entendessem essa necessidade de amarmos a obra do Senhor e procurarmos ser úteis na obra do Senhor, entendendo o contexto pelo qual nós vivemos e da forma como nós servimos ao Senhor. Fico feliz em ver uma igreja viva. E é dessa forma que sinto nesse tempo que estou cá convosco. Aproveitei o convite dos irmãos para vir, então trouxe então a minha esposa, a Esther, e louvo a Deus pela sua vida, que nesse ano completamos 29 anos de casados. E temos 2 filhos, Neilson Júnior e a Cristina Radassa. Então, já que minha esposa é Esther, tinha que buscar o Radassa do hebraico, porque quando eu casei com ela, ela já disse, a filha vai ser Radassa. Então, eu não tinha opção. Então, aí o filho pus logo Neilson Júnior, porque para colocar uma marca minha também. Já que ela já tinha o nome dela, então eu tinha, era Radassa, virou Esther. Então, temos o Neilson Júnior e a Cristina Radassa, os nossos filhos estão lá, servindo hoje lá na igreja em Faro. Então, aproveitamos essa viagem, hoje ela pôde vir comigo, para poder visitar algumas igrejas da nossa região e alguns lugares onde nós não temos nenhuma igreja batista organizada. Hoje me incomoda no Departamento de Missões, sobretudo nas nossas capitais de distrito. Falo sobre Bragança, onde não há nenhuma igreja batista. Falo sobre Castelo Branco, onde não há nenhuma igreja batista. Falo sobre Beja, onde não há nenhuma. Falo sobre Porto Alegre, onde não há nenhuma. Pelo menos nas nossas capitais de distritos. Há outras igrejas que não fazem parte da nossa convenção, em outras, mas pelo menos nas nossas capitais de distrito eu gostava de ver uma igreja. E nessa viagem fiz, então, a Vila Real, para estar lá com o pastor, e também até Mirandela, Bragança, e antes de estar cá. E, então, aproveitando e depois voltando
para estar também na zona do Porto e poder conhecer também vários dos trabalhos que ali estão e poder encorajar os irmãos. Compartilho isso para que os irmãos também estejam em oração. Os irmãos fazem parte de uma convenção e a convenção nada mais é do que um órgão de cooperação. E nós cooperamos com os irmãos cooperam conosco e assim somos família, somos povo do Senhor. Então eu queria compartilhar dessa minha alegria, do tempo que vivo cá em Portugal, de saudar também vários irmãos que quando eu ouvi orando, ouviu vários sotaques brasileiros, e quero saudar os irmãos que cá estão, e também dizer isso, olha, pegamos um legado e espero que os irmãos sejam bênção aqui, e possam, durante o tempo que o Senhor nos permitir servi-lo e adorá-lo, servir e adorá-lo aqui com toda a dedicação e fazendo parte da história, porque nós também fazemos parte da história, até o dia que estaremos na nossa pátria, a pátria celestial. Aí não há nacionalidade, aí não há línguas, aí não há nada disso, aí não há passaporte, porque todos estamos lá, filhos do mesmo Senhor e Rei, e exaltando e glorificando nosso Deus. Então, que os irmãos sejam bem-vindos também e abençoados e possam ser instrumentos nas poderosas mãos do Senhor. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, até porque, pela ordem do culto, os irmãos já leram o texto pelo menos 2 vezes. Então, Mateus capítulo 16, versículos 13 ao versículo 18, que já foi lido aqui, eu lerei uma vez mais rápida, mas os irmãos já conhecem também. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa aplicar aos nossos corações. Mas também queria destacar aqui a minha gratidão ao pastor Theo pelo convite, tá bom? Pastor irmã Madalena, a família, o pastor Ezequiel aqui também, que foi pastor Theo e pastor Ezequiel foram nossos companheiros no mestrado, quando concluímos juntos, e esse tempo fizemos caminhadas juntos, foi abençoador. E pude conhecer mais de perto, né? E essa aproximação de estar mais de perto é sempre bênção para as nossas vidas. Eu gosto desse texto quando eu penso em igreja, porque vamos primeiramente entender um pouquinho o contexto histórico. Cesareia de Filipe, antes, era o nome de Panéas. Panéas por causa do deus Pan. Era uma cidade de um culto pagão. Havia muitas dessas regiões a nível de deuses pagãos. E Pan era um desses deuses pagãos. É um deus dos bosques, dos pastores, dos caçadores. E havia até uma gruta. E nessa gruta era feito ali um altar ao deus Pan. Herodes o Grande, quando conquista aquela cidade, muda o nome de Panéas para Cesareia de Filipe, em homenagem a César Augusto. Então, até dizem que próximo àquela gruta, onde havia um altar ao deus Pan, por isso o nome Panéas, ele coloca ali também e muda o nome da cidade para Cesareia de Filipe, para que César Augusto também pudesse ser adorado, pudesse ser reverenciado. Afinal, o rei, o imperador, também era uma espécie de Deus. É nesse contexto que Jesus vira para os seus discípulos e dizem: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está usando um texto de Daniel, capítulo 7, nós conseguimos ver isso em Daniel capítulo 7, quando ele fala a respeito sobre, nesta visão, Daniel disse que teve uma visão como que uma espécie do Filho do Homem, e havia também o ancião de dias, que disse: este é meu filho, e sobre ele a honra, a poder, a autoridade. Nós podemos recitar esse texto, não apenas recitar, mas queria também lê-lo aos irmãos. Daniel capítulo 7, versículos 13
em diante, diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versos 13 a 14. Jesus, em diversos momentos, usa essa expressão de filho do homem. Nós vemos isso em vários textos bíblicos. É esse filho do homem que era como um sinal de profecia, que Daniel já tinha falado, e sempre quando Jesus chamava para ele uma certa autoridade, daquele que vem da parte de Deus, os judeus diziam que era blasfêmia. Blasfêmia. Até mesmo quando Jesus abre o rolo lá do profeta Isaías, lê no templo, e diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu. Aí, então ele vai recitar todo aquele texto de Isaías, e depois ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Então disseram blasfêmia, quiseram apedrejá-lo, quiseram lançá-lo sob o penhasco. E então, mostrando que Jesus assumia sobre si essa autoridade de Messias, de Filho de Deus, o enviado, aquele que vinha da parte de Deus. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens, os outros, ser o Filho do Homem? E o texto bíblico nos diz: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Eles sabiam o que os outros pensavam a respeito de Jesus. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre uma igreja relevante. E o que é uma igreja relevante? Como é que nós podemos ver a característica de uma igreja relevante? Baseado nesse texto bíblico, eu entendo que uma igreja relevante, primeiro, é uma igreja que sabe, que conhece o que os outros pensam a respeito de Jesus. Vamos pensar o que os outros dizem a respeito de Jesus. O que a humanidade pensa a respeito de Jesus. Certa vez, por causa das obras que eu estava a fazer lá na igreja, eu tive diálogo com muitas pessoas que não são cristãs, porque iam lá pedreiros, iam lá pessoas para tratar de portas, era um tempo de obras, e estávamos em contato com muitas pessoas que não eram. Em certo momento, eu conversei com um e ele disse-me o seguinte: eu acredito em Deus, mas eu não consigo acreditar em Jesus. E eu falei: olha, interessante a sua afirmação, porque eu já ouvi pessoas dizendo que acreditam em Jesus, mas não conseguem acreditar em Deus. Afinal, porque Jesus não é apenas o nosso Senhor e Salvador, mas Ele mudou a história do mundo. Se hoje vivemos no ano de 2022, estamos vivendo no ano de 2022 depois de Cristo. Cristo é o Senhor da história, Ele separa até uma história, até separa a época. E eu pude compartilhar com ele a respeito de Jesus. Porque ali também havia muitas pessoas que pensavam várias coisas a respeito de Jesus. Quando fala sobre João Batista já tinha morrido. E Herodes, até quando sabe a respeito de Jesus, diz: esse ele era João Batista. E fica até achando que pudesse ser João Batista. Dá-nos até uma ideia como se Herodes pudesse acreditar numa espécie de uma reencarnação. Mas sabe que essa é uma daquelas doutrinas que a Bíblia contraria, porque o texto de Hebreus, capítulo 9, nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há como acreditarmos numa doutrina de reencarnação, porque ao homem está destinado a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então, pensa que é João Batista. Olha, outros pensam que é Elias. Elias é aquele profeta que não provou a morte. Lembram a ideia de Eliseu? Quando eu digo lembro porque os irmãos conhecem a palavra, né? Lembro que os irmãos estavam na época, tá bem? Então, lembram porque os irmãos conhecem a palavra, por favor, não, ninguém queira, por favor, me interpretar mal. Então, mas Elias é aquele que, num redemoinho, vai para o céu e não prova a morte, ou seja, que nós não vemos. E sempre estavam à espera de Elias, esse Elias que havia de vir. Sempre estavam à espera de um Elias. E Jeremias é como que uma espécie de qualquer um dos outros profetas. Tal como muitos entendem que Jesus é um dos profetas, é mais um dos profetas. Mas eu não posso dizer que Jesus é mais um dos profetas. Jesus tem a sua ideia como profeta, como vemos que falava como boca do Senhor,
mas também o último dos sacerdotes, aquele que nos leva diante do Pai. Quando nós olhamos o texto do Antigo Testamento, sobretudo quando falava profetas e sacerdotes, talvez a melhor explicação que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar, quando nós não sabemos muito bem diferir a função de um profeta e a função de um sacerdote, eu gosto de pensar que o profeta está como que de costas para Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer, e ele diz, assim diz o Senhor. Ele é a boca de Deus. Ele fala em nome do Senhor. O sacerdote já tem uma visão diferente. O sacerdote era como se ele estivesse de costas para o povo, ouvindo o que o povo tem a dizer e dizer, Senhor, tem misericórdia desse povo. Ele está intercedendo em favor do povo. Ele está clamando em favor desse povo. E quando, na morte de Jesus, quando aquele véu do templo rasga-se de alto a baixo, eles podem então olhar e ver o Santo dos Santos, lugar sagrado, lugar santíssimo. E a grande mensagem desse véu que rasgou-se de alto a baixo é que eu e você somos sacerdotes diante do Senhor. Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos suplicar a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos pedir por salvação, nós podemos interceder em favor dos outros, porque nós somos sacerdotes diante do Senhor. E o Senhor nos fez assim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, se queremos ser uma igreja relevante, saber o que as pessoas pensam sobre Jesus. Até para que nós possamos dar uma certa resposta. A igreja precisa ser chamada a ser uma igreja atuante, relevante, contemporânea no mundo que nós vivemos. Para que nós hoje não estejamos a dar respostas a perguntas que não foram feitas. Eu lembro do tempo, e não sou tão velho assim, mas eu lembro do tempo que a Bíblia era apenas uma Bíblia de capa preta, e o nome da Bíblia dizia Bíblia Sagrada. E nós éramos apenas chamados o povo do livro de capa preta. Hoje, já existe Bíblia de capa preta, mas a Bíblia de outras cores, né? A Bíblia de outras cores, a Bíblia castanha, a Bíblia de estudo, a Bíblia de propósito, sem propósito, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia de capa rosa, a Bíblia do homem de fé, sem fé não, mas com fé, e vários textos, vários nomes, a Bíblia Almeida, a Bíblia King James, há tantos nomes, mas isso são capas. Isso são capas. O conteúdo é aquele que não muda. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Porque às vezes nós ficamos com discussões ou com pensamentos, às vezes até como que forma somos igreja, mas a capa muda, a capa, com o passar do tempo, tem que ser atualizada, a capa. Mas o conteúdo não. O conteúdo não. O conteúdo é aquele que permanece. Nós precisamos saber o que o mundo pensa sobre Jesus, porque nós precisamos dar uma resposta a esse mundo a respeito de Jesus, das perguntas que eles fazem hoje, dos seus questionamentos hoje, para que nós não estejamos a dar respostas a perguntas que não foram feitas. Às vezes nós só repetimos as coisas que nós vivemos na época e nós nem sequer sabemos por quê. E continuamos com uma linguagem, continuamos com um jeito de dizer, um jeito de falar, que nós aprendemos, mas que nós não sabemos como. Lembro que certa vez ouvi uma história que uma mãe estava fazendo um frango em casa, e falar de comida nessa hora é complicado, mas os irmãos, por favor, me ajudem, tá? E ela pegou o frango e pegou o tabuleiro para fazer um frango no forno. Não vou dar a receita agora, mas ela fazia um frango no forno, e ela cortou as pernas, e ela cortou as asas, colocou ali, ajeitou no tabuleiro, as pernas e asas separadas do frango, e colocou o frango no tabuleiro. E a filha então perguntou, mãe, mas por que a mãe, quando coloca o frango no tabuleiro, corta as pernas e as asas do frango, coloca ali dentro, mas não junto do corpo, vamos dizer assim, né? Daquela carcaça, e coloca no forno? Não sei, a minha mãe já fazia assim. Então foram perguntar à avó, mas por que a avó corta as pernas, as asas, e coloca no tabuleiro? E a avó disse, olha, eu confesso que não sei, mas a minha mãe já fazia isso. Mas vai lá que a bisa estava viva ainda, então foram falar com ela.
E quando foram falar com ela e fizeram a pergunta, e ela disse o seguinte: é porque na minha casa o tabuleiro que eu tinha era um tabuleiro muito pequeno, que não cabia o frango todo. Então eu tinha que cortar as pernas, cortar as asas e colocar ali dentro, um em cima do outro, e colocar no forno. Só que na casa daquela mãe já tinha um tabuleiro muito maior. Mas elas repetiam as mesmas coisas, sem pensar porque estavam a repetir. Sabe o que eu estava a pensar? Que às vezes nós, como igreja, somos assim? Nós, às vezes, temos dificuldades do novo, porque estamos a repetir algo que nós nem sabemos por que fazemos. E porque nós repetimos com o passar do tempo, parece que já virou um dogma, já vira uma espécie de doutrina, já vira uma maneira de ser que parece que nós não podemos fazer diferente. Eu gosto de pensar na Bíblia que ela tem uma capa, e essa capa que pode ser mudada, mas o seu conteúdo não muda, mas a maneira como nós aplicamos, como nós contextualizamos a palavra, como nós tocamos o coração do outro, essa maneira muda de fato. Mas a palavra, o seu conteúdo, o Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o nosso Senhor e Salvador, isso não muda. Isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou. E eles disseram o que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Disseram porque sabiam. Disseram porque conversavam. Disseram porque ouviam. Eu quero encorajar os irmãos a sermos uma igreja relevante. E uma igreja relevante é aquela que sabe o que os outros pensam sobre Jesus. Como é que nós vamos saber? Quando Jesus fizer parte do nosso diálogo, no nosso relacionamento com as outras pessoas. Eu sei que é muito difícil viver o Evangelho de Jesus e falar de Jesus no contexto que vivemos em Portugal. Quando eu cheguei cá a Portugal, há 18 anos atrás, eu sentia a falta de uma expressão na rua. Era as pessoas dizerem graças a Deus. Uma expressão tão simples, né? Mas os irmãos que são brasileiros que estão cá vão entender aquilo que eu estou a dizer. É uma expressão tão simples que nós ouvimos em qualquer lugar. Mas eu não ouvia cá. Eu não ouvia. Parece que Deus não estava presente nos lábios, na vida, na casa das pessoas. Eu estou dizendo na rua, na sociedade. Não estou falando no seio da igreja. Não estou falando num culto público. Não estou falando... Mas estou falando na rua, estou falando no mercado, estou falando andando, né, no autocarro. Acontecer alguma coisa e a pessoa dizer, graças a Deus por isso. A honra, a glória, o exaltar o nome de Deus não era algo que estava presente. Isso gerou-me uma tristeza no meu coração, mas também gerou um sentimento missionário de entender: o Senhor não me trouxe para cá por acaso. O Senhor me trouxe para estar no meio de um povo que precisa de Jesus. Então eu quero que entre as pessoas do meu relacionamento, elas possam conhecer Jesus, ao ponto até de dizer um graças a Deus. Ao ponto de reconhecer que é graças a Deus que Deus faz isso sobre as nossas vidas. E nós precisamos orar. Orar pela nossa sociedade, orar pelos nossos governantes. Hoje, num dia tão importante na nossa nação, onde muitos estão a votar, eu e Esther antecipamos o nosso voto, votamos domingo passado, para que hoje já pudéssemos estar aqui e não tivéssemos esse tipo de preocupação. Mas orando também, votando, mas orando, para que tenhamos essa oportunidade de pregar o Evangelho e que Deus coloque o sede no coração das pessoas para que elas possam reconhecer a Deus como Senhor e Salvador e possam dar graças a Deus, possam reconhecer que Deus é presente nas suas vidas. Uma igreja relevante é uma igreja que sabe o que é que os outros pensam sobre Jesus. Mas uma igreja relevante também é uma igreja que sabe o que ela pensa sobre Jesus mediante o seu relacionamento com Ele. É o segundo ponto. Porque depois que Jesus ouviu o que eles disseram sobre Jesus, o que eles pensam sobre Jesus, Jesus continua dizendo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Simão, então, aquele que sempre era quase que o primeiro a dizer algo, Simão agora não fala de si mesmo, como Jesus disse, mas ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus para poder dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Permita-me pensar aqui uma coisa com os irmãos, ao estudar esse texto da palavra de Deus. Para mim, Jesus não faz essa pergunta por acaso. Para mim, houve um acontecimento antes, que aquilo está na mente de Jesus, e Jesus agora tem uma oportunidade de fazer a pergunta. Está lá registrado em Mateus capítulo 8, em Marcos capítulo 4 também, de 35 a 41, quando Jesus está andando quando Jesus está com seus discípulos no barco, e vem aquela grande tempestade, e acordam Jesus. Os irmãos lembram desse texto? Mestre, nós estamos perecendo, o senhor está aí dormindo nessa almofada. E Jesus levanta, acorda, repreende o vento e o mar, diz: cala-te, emudece. E o final do texto diz assim: e então eles disseram, eles quem? Eles os discípulos, porque só os discípulos é que estavam com Jesus no barco. A pergunta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Lembra desse texto bíblico? Mateus capítulo 8, também Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para mim, essa pergunta está na cabeça de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí Jesus pergunta: olha, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós? E para vocês? Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu? Aí agora Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se antes, entre os discípulos, a pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou seguindo, mas parece que eu não sei muito bem quem é ele. Agora Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro só pode responder dessa maneira mediante o seu relacionamento com Jesus. Eu creio que uma igreja relevante é uma igreja que sabe o que é que o mundo pensa sobre Jesus, mas uma igreja relevante é uma igreja que sabe quem é Jesus mediante o seu relacionamento com Ele. Permita-me dizer aos irmãos que eu entendo o cristianismo não como uma religião. Religião é aquela ideia do religare, a ideia da tentativa do homem de chegar até Deus. A ideia de criar religiões, de criar meios para que possam chegar até Deus. Permita-me dizer que eu não vejo o cristianismo como uma espécie de religião, ainda que muitos de nós entendemos e historicamente aprendemos o cristianismo como uma das religiões. Eu entendo o cristianismo como uma espécie de um relacionamento com Cristo, porque não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vem até o homem. É o Deus que busca o homem. E até o nosso amor que dedicamos ao Senhor, como diz a palavra do Senhor, é um amor-resposta, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É a ação de Deus em resgate do homem. É o Verbo que se fez carne e habita no nosso meio. É Deus que veio ao homem para trazer salvação, resgatar a nossa vida e abençoar o nosso ser. Por isso, quando nós oramos, intercedemos a Deus até pelas nossas famílias, pelos nossos queridos, nós oramos a um Deus que nos ama. Nos ama. Um Deus que demonstra amor pelas nossas vidas. Um Deus que sabe quem somos, um Deus que nos conhece pelo nome. Um Deus que nos torna importante aos seus olhos. Um Deus que envia Jesus a morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso que quando nós o amamos, é sempre um amor-resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos responder a esse Jesus mediante o nosso relacionamento com Ele. Ah, irmãos, como é necessário nós termos um relacionamento com esse Jesus. Como é necessário nós nos relacionarmos com esse Jesus. E como é que nós nos relacionamos com Jesus? Há duas coisas que nós podemos fazer, básica. É orarmos e lermos a sua palavra.
Eu gosto de pensarmos na oração como eu falo com Deus e gosto de pensar em ler a palavra como Deus fala comigo. E para que não haja um monólogo, onde só um fala, às vezes há pessoas que é assim, que a gente senta para poder conversar, só a pessoa fala, né? A gente não tem nem sequer a oportunidade de falar nada. Mas para que não haja um monólogo, eu oro, falo com Deus, eu leio a palavra do Senhor e deixo Deus falar comigo. E quantas vezes Deus fala? E sempre Deus fala no nosso coração quando nós lemos a palavra. E nós só podemos dizer quem é Jesus mediante o relacionamento que nós temos com Ele. Eu não posso dizer só por aquilo que Jesus é na vida do outro, mas aquilo que Jesus era na minha vida. Eu nasci num lar cristão. Desde pequeno, minha mãe me levava à igreja. Meu pai não era crente, mas meu pai não criava dificuldades para que eu pudesse ir à igreja. Mas lá, com a idade mais avançada, meu pai tomou uma decisão por Jesus, mas essa é uma outra história, não vou contar essa história nesse momento. E quando eu ouvi os testemunhos dos irmãos na igreja, eu, muito novo, eu ouvi aqueles testemunhos, júnior ainda, antes de chegar adolescente, eu fazia uma oração para Deus, que era o seguinte: Senhor, me permita, é interessante como é que Deus fala o coração de cada um, né? Eu valorizo muito as crianças da igreja, os adolescentes, nós temos que valorizar os nossos filhos em casa, trazê-los à igreja. Isso aqui é um ambiente saudável, é um ambiente onde a pessoa conhece Jesus. E eu fazia uma oração, falei: Senhor, eu gostava de um dia não contar o testemunho dos outros, o que os outros passaram contigo, mas eu queria um dia ter a minha experiência contigo, para contar as minhas experiências que tenho contigo. E foi isso que Deus fez na minha vida. Porque uma coisa é eu dizer aquilo que Deus fez na vida do outro, outra coisa é eu dizer na primeira pessoa, aquilo que Jesus Cristo faz na minha vida. E eu penso que isso é que nós devemos querer do Senhor, ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Ele. É estar com Ele, estar próximo dEle. Eu, quando cheguei cá a Portugal, descobri que o grande sinal que davam-me, que queriam ter um relacionamento comigo, que queriam conversar comigo, é dizer: podemos tomar um café? Tomar o café era sinal que a pessoa não queria só beber o café, a pessoa queria conversar. Eu admiro como é que nos cafés deixam nós sentarmos ali 1 hora, 2 horas na conversa e bebendo um cafezinho só. Eu admiro os comerciantes. Ninguém nos coloca na rua. E ficamos lá com um cafezinho só e ficamos à conversa. Mas era algo bom, era algo prazeroso. Quando alguém me dizia: olha, vamos tomar um café? Até hoje, quando alguém me diz: vamos beber um café? Eu sei que isso é um relacionamento. Qual é o teu tempo de tomar um café com Jesus? Qual é o teu tempo de tomar um café com a palavra do Senhor? De falar com Deus, mas também de permitir que Ele fale contigo. Porque aí vais poder responder a Jesus e dizer quem é Jesus, mediante o teu relacionamento com Jesus. O que as pessoas precisam é de um relacionamento com Jesus. E de entender que Jesus é real na nossa vida. Por isso a declaração de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro a Jesus é de facto a base da nossa fé cristã. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. Olha, numa única frase, Simão Pedro é capaz de fazer uma sentença que é a pedra, que é o alicerce da igreja. Porque a pedra, o alicerce da igreja não é Pedro, mas é essa afirmação que Pedro disse, que Jesus é o Cristo, Jesus é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra mais importante. Ele é o alicerce da igreja, Ele é a própria sustentação da igreja. Se nós edificamos uma igreja, mas que não está fundamentada em Cristo, ela pode ter qualquer nome, menos de igreja. Porque igreja é fundada e alicerçada em Jesus Cristo. Não é um encontro de chá, não é um grupo de amigos, não, mas uma igreja, ela é fundada e alicerçada em Jesus. Tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor.
É essa pedra que é o alicerce da igreja, que a igreja está fundamentada, que a igreja está alicerçada. Jesus fica tão feliz com essa afirmação e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa verdade, Jesus está fazendo aqui um trocadilho com palavra, Pedro, pedrinha, mas essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja relevante é uma igreja que sabe o que o mundo pensa sobre Jesus. Uma igreja relevante é uma igreja que sabe quem é Jesus mediante o seu relacionamento com Ele. Uma igreja relevante é uma igreja que cumpre o seu papel de igreja. Qual é o papel de igreja? Qual é o nosso papel de igreja? Igreja, no grego, a ideia de eclesia é os chamados para fora. Nós não somos chamados para dentro, tá bem? Nós somos chamados para fora. Quando Jesus nos coloca como sal da terra e luz do mundo, eu gosto de pensar o sal com o sal dentro do saleiro. E fico imaginando o sal, vamos pensar aqui nós como, como grãos de sal, né? Dentro do saleiro. É muito bom ser sal dentro do saleiro, mas não tem proveito nenhum ser sal dentro do saleiro. Não adianta nada eu comer uma comida, eu vejo o saleiro ali, e como uma comida insossa, e o sal não está na comida. Não adianta nada. É muito bom ser sal dentro do saleiro, mas o sal só tem sentido quando ele está fora do saleiro. Concordam comigo? A igreja, eclesia, é os chamados para fora, não é chamados para dentro. É chamados para fora, é chamados por uma atuação, chamados por uma vivência, uma vida nesse mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São palavras de Jesus para a nossa vida. O sal é a ideia do dar gosto, a ideia de proteger, de preservar, tantas explicações a respeito do sal. Mas nós precisamos cumprir o nosso papel de igreja de ser chamados para fora. Eu, quando li esse texto, quando era júnior, quando era adolescente na igreja, eu li esse texto de uma forma errada e eu preciso dizer isso aos irmãos. Eu li esse texto dizendo o seguinte: sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu pensava assim: nós estamos protegidos, nada de mal nos acontece, Deus é que nos protege como a igreja do Senhor Jesus. Essa é a maneira errada de ler o texto. Porque a porta aqui não é dos céus, é a porta do inferno. Porta é um instrumento de defesa ou de ataque? É de defesa. Por que nós fechamos a porta da casa? Para nós nos sentirmos protegidos. Quando nós pensamos naqueles filmes antigos, filmes de época, eles usavam os troncos para que eles pudessem bater na porta da cidade. Eles queriam entrar nas portas da cidade. E alguns desses troncos que eles usavam, eles tinham como que uma espécie de um chifre de carneiro que colocavam na frente. E ali, esse instrumento é chamado de arietes. A ideia do grego, de aries, de carneiro, era como que um chifre de carneiro, e eles batiam na porta da cidade, as portas daquelas cidades fechadas, cerradas, e eles vinham com aqueles arietes e batiam, até o ponto que eles abriam a porta e entravam na cidade. Veja aqui a visão espiritual desse texto. E sobre esta pedra, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Evangelizar, falar de Jesus, ser chamado para fora, é tirar pessoas que estão presas no reino das trevas para o reino da luz. Quando nós evangelizamos, quando nós saímos, quando nós testemunhamos, alguém diz assim: mas é tão difícil. É claro que é difícil. É claro que é difícil. Quem é o Senhor deste mundo? É Satanás. É Satanás. É o príncipe das trevas. O Senhor diz: não ameis no mundo, nem aquilo que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
E é Ele que está preservando, é Ele que está prevalecendo nesse mundo enquanto o Senhor permite. Então nós estamos numa ação espiritual. Por isso que quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus, quando nós queremos testemunhar da graça do Senhor, nós sentimos que é difícil. Nós sentimos que é complicado. Quando nós vivemos no mundo, nós vemos tantas dificuldades. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos, mas nós não somos. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo, mas nós não somos. Nós pertencemos à casa do Pai. Nós pertencemos à presença do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos do reino da luz. Então, a igreja que quer ser relevante, ela precisa cumprir o seu papel de igreja, de ser chamados para fora. Nós temos que ter a visão de alcançar o mundo, de evangelizar. Por isso que ele disse, sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a ação da igreja. Então, sempre quando nós evangelizamos, sempre quando nós testemunhamos, é como se nós estivéssemos resgatando. Tem essa visão, por favor. É como se nós estivéssemos resgatando alguém do reino das trevas para o reino da luz de Jesus. A minha oração, irmãos, e queria concluir com esse texto. A minha oração é que nós, como igreja do Senhor Jesus, nesse aniversário da igreja, possamos cumprir o nosso papel de igreja e sermos, de fato, uma igreja relevante. Uma igreja contextualizada na história. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos são uma das igrejas em Portugal que nos encorajam. E são bons testemunhos. E eu gostava que os irmãos permanecessem firmes com esse propósito. Saiba o que os outros pensam sobre Jesus. Tenha diálogo. Converse no café, converse com as pessoas. Saiba o que elas pensam sobre Jesus e testemunhe. Diga quem é Jesus mediante o seu relacionamento com Ele, mediante a sua vida com Jesus. E entenda que as portas do inferno não prevalecem contra a ação da igreja. Não vão prevalecer, porque maior é o Senhor que está conosco. Maior é Deus, maior é Deus. Então, quando os irmãos saem, eu gosto de pensar na igreja como entramos para adorar e saiamos para servi-lo. Os irmãos aonde estão são como que missionários, são agentes de transformação do reino do Senhor. E vão capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vivam esse evangelho, vivam essa palavra do Senhor, vivencie e testemunhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, daquilo que é a sua experiência com Cristo, daquilo que é o seu testemunho, daquilo que é o seu exemplo de fé com o Senhor Jesus, para que outros também possam conhecer a Jesus e possamos ver o reino do Senhor propagando, crescendo, prosperando, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos dizer, tal como Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo, e possamos nos sentir cheios da graça, do poder, da unção do Senhor Jesus, para onde nós estivermos, seja qual for a pessoa que nós conversarmos, possamos compartilhar da fé e do amor que temos em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos suplicar a graça do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com os irmãos. Pai bendito, eu quero agradecer-te, Senhor Deus, pelo teu grande amor, pela tua graça poderosa, salvadora pelas nossas vidas. Ajuda-nos a sermos uma igreja relevante nesse tempo que vivemos, onde parece que a igreja, o evangelho tem sido posto à parte, Senhor, mas ajuda-nos a sermos uma igreja contextualizada com o tempo e com a época, onde nós possamos compartilhar o amor de Jesus e essa verdade que não muda, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, possa ainda encontrar corações e vidas que sejam transformadas pelo Senhor e pela Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos cumprir o nosso papel de igreja, de sermos chamados para fora, e não queremos ser sal apenas dentro do saleiro, mas, ó Pai, nos impulsiona para que possamos viver o Teu nome, compartilhar com os outros a Tua palavra e vivermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador.
Obrigado pelo teu grande amor por nós, o amor capaz de dar Jesus Cristo a morrer naquela cruz do Calvário em nosso lugar. E que possamos ser de facto igrejas vivas, igrejas relevantes, Senhor Deus, para a honra e para a glória de Jesus. Ó Pai bendito, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pela história dessa igreja. E agora eu oro agradecido pelo passado, mas te peço pelo presente e pelo futuro, para que os teus filhos que aqui estão hoje, aqueles que se juntaram há pouco tempo, ou aqueles que já estão há mais tempo, possam entender o legado que recebem do passado e continuam, Senhor Deus, compartilhando e continuam deixando que a luz de Cristo possa brilhar nesta cidade e não só. Ó Pai, usa a vida dos teus filhos, obrigado pela vida do presbitério dessa igreja, do pastor dessa igreja. Ó Pai, muito obrigado pela vida do pastor Tel, pela irmã Madalena. Eu quero colocá-los nas tuas mãos e suplicar a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre a vida desses teus filhos, Senhor. Continue abençoando esta que é a tua igreja, Senhor Deus, e fortalecendo as nossas vidas, para que cada dia mais sejamos instrumentos nas tuas poderosas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus a todos abençoe, irmãos. Muito obrigado.